Mas agora vamos falar do sono das crianças, então. Vamos falar do sono das crianças. Para quem não está conseguindo manter uma rotina organizada do sono dos filhos, o que fazer? E outra, quais os problemas que isso pode trazer para as crianças, hein? Vamos falar agora ao vivo com a Lidiane Santana, ela que é fisioterapeuta, especialista nos tratamentos relacionados aos distúrbios do sono e vai esclarecer essas dúvidas para a gente, né, Lidiane? Bem-vinda, bom dia. Bom dia a todos. Lidiane, me fala uma coisa. Tem sido comum, você tem ouvido muitos relatos em relação aos pais que não estão conseguindo organizar o sono dos filhos nesse período de pandemia? Sim, desde que a pandemia começou, a gente tem visto muita coisa, tanto nos noticiários quanto nas queixas, né? Então, a gente recebe mensagem, ligação, falando, olha, tá tudo pelo avesso aqui e aí, meu filho não tá dormindo e ele tá acordando à noite e ele tá excessivamente querendo usar a tela e a aula online tá sendo um caos e eu também não tô dormindo bem. Enfim, a gente tem escutado bastante. Lidiane, e o que fazer, então? Uma rotina de horário, por exemplo, para o sono das crianças é importante? Sim, e a gente acredita que tudo começou justamente da desregulação da rotina, né? Sono é e deve ser um aprendizado diário e depende da rotina, tanto na vida delas quanto na nossa vida. E aí, na hora que a gente pega uma criança que está em franco desenvolvimento, que precisa de estímulo, de brincar, porque a criança tem que brincar, de receber informação, mas de forma organizada e coloca uma criança dentro de casa, né? No meio dessa confusão, fora toda a sensação e todo o sentimento também de angústia que a gente tem e que transmite. Então, isso vira uma bagunça. Em relação à rotina, a gente pode continuar estimulando, mesmo diante desse cenário. Lógico que levando em consideração devido ao bom senso, mas a gente precisa estimular a rotina, sim. E quando a gente não faz isso implica em quê? Não cuidar bem da rotina do sono. Quando a criança não tem uma rotina de sono organizada, ou está acordando muito tarde, está indo dormir muito tarde, isso implica em quê na saúde da criança? Quando a gente fala em sono infantil, a gente tem que pensar primeiro no desenvolvimento delas. Então, um ponto muito importante é a questão dos respiradores orais, né? Aquela criança que respira pela boca. Não é à toa que a respiração foi feita para ser nasal. Então, uma criança ela está em desenvolvimento e às vezes seja por questões anatômicas, né? Então ela tem um desvio de septo, ela está aí formando tecido na região da via aérea, então ela pode ter uma amígdala hipertrofiada, ela pode, enfim, ter uma desproporção nessas estruturas, ou por maus hábitos, a chupeta, tão polêmica a chupeta, o hábito da sucção digital, né, de chupar o dedinho. Então, tudo isso pode levar uma criança a respirar pela boca. E aí, quando isso acontece, ela pode comprometer tanto a formação da anatomia, porque ela está em processo, quanto as aquisições de desenvolvimento, memória, concentração, capacidade de aprendizado. Né? E um ponto interessante é que neles, diferente da gente, muitas vezes essas crianças, ao invés de estarem sonolentas, embora a sonolência também esteja presente na vida delas quando elas estão fazendo privação de sono, em grande parte dessas crianças, elas estão agitadas, irritadas, pouco atenciosas. E aí, às vezes, isso é confundido. Então, a gente tem diagnósticos, por exemplo, de transtorno de hiperatividade, que, na verdade, poderia, nesse caso específico, ser uma apneia. A criança pode estar parando de respirar, dormindo, né? E ter sido confundida com hiperatividade. Então, na criança, a gente tem um papel muito importante do sono, e essa questão respiratória está muito atrelado a isso também. Crescimento também, né, Lidiane? Sim, a gente tem todos os hormônios, né, que na fase de desenvolvimento, o GH, o hormônio do crescimento, que depende do sono. O sono tem fases, né? Então, dependendo do nível do desenvolvimento, que momento do crescimento que essa criança está. Então, se eu estou falando de um bebê, por exemplo, quando eles nascem, eles têm metade do sono
quase que superficial e metade do sono profundo. Se a gente pensar no adulto, por exemplo, essas fases já estão distribuídas de outra forma. Mas o fato é que o sono profundo e outras fases associadas, como uma fase que a gente chama de N3, por exemplo, são fases de extrema importância. E aí até se popularizou, falar, é quando a gente sonha, lá no sono REM, etc. e tal. Mas o sono profundo tem uma relação importante com saúde, e se a gente não vivencia o sono de forma com qualidade, a gente não vai ter sono profundo. Acho que essa semana saiu uma publicação nova justamente correlacionando a importância de ter sono profundo com a maior longevidade e a menor incidência de doenças e agravos de doenças já existentes. Olha aí, então tem que ter muito cuidado, né? Essa rotina é importante, porque para voltar depois, né? Assim, a gente não sabe quais as escolas que vão voltar, né? Que vão voltar e quando vão voltar, mas por isso mesmo, né? Não achar que essa é uma situação temporária e já organizar, né? Mesmo na situação temporária das escolas, né? Para os filhos, organizar esse soninho para todos eles, que isso é muito importante, né, Lidiane? Obrigada, tá? Obrigada mais uma vez pelas orientações. A gente colocou aí algumas das orientações que você, inclusive, traz numa página chamada O Bicho Preguiça, não é isso? Isso. A gente está lá no Bicho Preguiça com conteúdo semanal, tanto produzido por mim quanto de outros profissionais que aparecem dando dicas, dando suporte, e quem precisar pode acionar, que a gente vai estar lá à disposição. Que bacana. Repete aí, então, para mim, que eu acho que eu não coloquei aqui o... Eu fiz uma caneca em homenagem a você, ó. Boa! Vamos aproveitar e fazer um brinde, então, ó. Vou mandar para você. Boa, gostei. A página é... Segue, então, lá no Instagram. É o bicho.preguiça, não é isso? Isso. Pronto. O bicho.preguiça é o perfil no Instagram, então vocês podem seguir, podem acompanhar. Pronto, ó. Já está por aí, então, a página, vocês podem seguir. Aqui tem muitas orientações importantes, né, sobre o sono. Lidiane, muito obrigada. Bom dia para você. Eu que agradeço. Adoro conversar com você. Acho você o máximo. Top. E é sempre muito bom falar de sono. Então, é uma felicidade estar por aqui. Que Obrigada. bom. Fico muito feliz, Lidiane. Obrigada mesmo. Beijão, bom dia. Beijo, bom dia.